Amém, amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 10. Capítulo 4, versículo 10, amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Pega um pouco d'água para mim. Está escrito assim: Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarde-me de todo mal e sofrimento. E Deus concedeu a ele o que havia pedido. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Quantos aqui querem ser aumentados na prosperidade? Amém. Quantos querem que a mão do Senhor proteja a sua vida? Amém. E que não permita a aflição pelo mal na tua vida? Amém? Amém. Verdade? Amém. Olha, um homem chamado Jabes orou ao Senhor e fez essa oração e pediu ao Senhor todas essas bênçãos que nós acabamos de ler. E bênçãos que eu e você desejamos ter nas nossas vidas. Amém? Olha, queridos, nós servimos a Deus. Nós viemos à casa dele. Nós dizemos para o Senhor que estamos aqui para fazer o que ele quer. Porque nós desejamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E esse homem, ele quando orou e pediu todas estas coisas, ele foi ousado. Ele disse que ele desejava muito, diga, desejava muito, que o Senhor o abençoasse. E ele diz, maravilhosamente, que o Senhor abençoe de uma forma extraordinária. Ele desejava muito ser abençoado por Deus. A Bíblia diz uma coisa: se você quiser, Isaías 1, 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Diga, querer. Eu preciso querer. Eu preciso desejar. Não é mais ou menos o tipo assim, olha, se Deus fizer, está bom. Não, eu quero, eu anseio, eu desejo fortemente ser abençoado. Olha, não é vir à casa de Deus para você dizer que mais uma vez você cumpriu na sua agenda e que você saiu da sua casa e veio para a casa de Deus. Não é ir à célula e dizer, poxa, eu me esforcei e fui à célula. Não é você fazer algo porque apenas tinha que fazer, mas é ter o desejo de ser abençoado, amém? É ter o desejo de prosperar em Deus. E prosperidade nós sabemos que não fala só de dinheiro. Prosperidade, ela é geral, ela é no corpo, ela é na alma, no espírito. Ela é financeira. Então Deus concedeu a esse homem, sabe por quê? Não é porque ele é diferente de mim e de você, é porque ele desejava, ele queria muito. Como é bom fazer algo para alguém que está querendo, não é? Como eu compartilhei aqui, como é bom dar comida para quem está com fome. Oh, maravilha! Alguém está com fome e você faz um prato de comida, ele come com aquela vontade, você fala, uau, quer mais? Né? Mas como é ruim ver alguém comendo sem apetite, né? Parece que a tua comida está ruim. Parece que o que você fez não foi suficiente para atender a necessidade dessa pessoa. Então Deus nos abençoa quando nós desejamos intensamente uma coisa. Quando você não está ali como uma opção, se der, Deus, se não der, também está bom. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e receberam algo de Deus na vida deles, não se aproximaram dizendo assim, Senhor, se o Senhor
puder, se der para o senhor fazer, tiver um tempinho, tudo bem, mas se não, dá em Jobo. Todas as pessoas que foram procurar Jesus está registrado na palavra. Eles clamaram, eles pediram, eles gritaram, eles insistiram, eles diziam, eu estou aqui e eu não vou arredar daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Nós temos um exemplo no Velho Testamento de Jacó, que no momento de crise da sua vida, de dificuldade, ele estava passando um vale, o vale chamava Vale de Jaboque. Ele estava para ir se encontrar com o seu irmão, ao qual ele tinha enganado, e passado anos, o seu irmão ainda tinha no coração um sentimento de vingança que era, vou matar Jacó. E ele sabia que isso ia acontecer, porque a notícia chegou aos seus ouvidos quando ele estava retornando para a sua terra. Vem Esaú com 300 homens. Ninguém arma uma comitiva para ir encontrar uma pessoa com 300 homens armados. Qual é a necessidade disso? Se não é destruir. E Jacó entrou em aflição. E Jacó foi para um lugar à parte e começou a orar e começou a buscar a Deus. E o Senhor apareceu a ele, o anjo do Senhor apareceu. E Jacó começou a travar uma guerra com aquele anjo, dizendo, olha, eu vou enfrentar um momento muito difícil, eu preciso que você me abençoe. E a Bíblia diz que ele começou a lutar com o anjo, porque o anjo não entregou o que ele tinha pedido de começo. Não foi uma luta ali de 1 minuto, uma conversa de 1 minuto. Jacó foi insistindo, eu não te deixarei. O anjo diz, larga, me solta que eu preciso subir. Não vou te deixar até que você me abençoe. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos algo do Senhor? Porque a gente não insiste, não persevera. E o motivo é porque, na verdade, a gente não quer tanto aquilo que a gente está pedindo. Aquilo é mais uma opção na prateleira de tantas coisas que você pode substituir. Quando você tem algo para substituir aquilo que você está querendo e precisando, você não insiste tanto. Tem várias opções. Mas quando você sabe que aquilo que você necessita, Deus tem para te dar, e só Ele pode te dar, você tem que insistir. Você tem que desejar. Você tem que querer. Você sabe como você vai encontrar uma vida de vitória em Deus quando você desejar ter essa vida de vitória? Você sabe quando você vai conseguir libertação e cura no Senhor? Quando você desejar essa libertação e essa cura como se nada mais houvesse na tua vida. O caminho com Deus para alcançarmos algo do Senhor, Deus olha para nós e vê o quanto você deseja. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo, o quanto eu desejo. O quanto eu quero. Eu quero te perguntar hoje para você, a tua vida está boa? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, diga, a tua vida está boa? Está 1000? Você tem tudo que você quer? Você já alcançou todos os patamares que você deveria alcançar? Esse potencial que Deus colocou dentro de você já veio tudo para fora? Você acredita que tem tesouros enterrados aí que precisam ser desenterrados? Você acredita que você pode fazer mais do que está fazendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua busca vai ser do nível do desejo que há na tua alma. E Jabes orou Deus de Israel, dizendo, ó quanto eu desejo, ó quanto eu quero, ó quanto eu anseio. Deus olhou para aquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que chamou a atenção de Deus na vida de Jabes não eram as suas necessidades, era o seu anseio por ele. Necessidades, irmão, tem em todo lugar, tem em todo canto. Não tem uma pessoa que está tudo completo, que não precisa de nada. Todo mundo precisa. O que Deus estava olhando na vida daquele homem era o quanto ele queria, o quanto ele desejava. E nessa manhã o Senhor está perguntando o quanto você deseja. O que você precisa, o quanto você deseja. O quanto você está disposto a orar por isso. O quanto você está disposto a renunciar por isso. O quanto você está disposto a obedecer. O quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo. O quanto você está disposto a buscar, amém?
Jesus nos ensina na oração, Mateus 7,7, diz assim: pedi e dá-se, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então olha, 3 níveis na sua vida de oração. Primeiro você pede. O pedido se encontra ainda no nível raso. Toda pessoa que nasceu de novo, que se converteu ao Senhor Jesus, ela começa pedindo. A criança, quando começa a falar, ela já começa a pedir. Ela já nasce pedindo, irmão. Ela nasceu, a primeira coisa que ela faz é chorar. O choro é a linguagem que a criança tem para pedir algo para os pais. Estou sentindo dor. Estou sentindo fome. Está frio. Está desconfortável essa posição. Ela já nasce pedindo. Todo crente que nasce de novo, ele já nasce pedindo. Oi, irmãozinho, você pode orar por mim? Entendeu? Ele é o crente 6 horas, amém? 6 horas. Ele é bíblico, irmão. 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas pela minha família, 6 horas lá pela empresa, lá porque está difícil o negócio lá. Então todo mundo já começa pedindo. Me dá, me dê, eu preciso. Mas há um nível que às vezes você pede e nem sempre você recebe. Tiago capítulo 4 nos fala assim: pedis e não recebeis, porque pedirdes mal. Pedirdes para esbanjar nos vossos deleites e prazeres. Ou seja, você está pedindo algo que não vai glorificar a Deus e vai fazer mal para você. Porque tudo aquilo que nós alimentamos no nível da carne traz para nós e gera para nós corrupção. E aí, às vezes você está pedindo e não está recebendo porque está pedindo mal. Aí você vai fazer o quê? Eu pedi, então eu vou buscar. Por que eu vou buscar? Porque buscar é aquilo que não está aparente. É aquilo que não está tão visível. É aquilo que não está tão claro. É algo que está escondido, que você ainda não percebeu, que você não entendeu. Então o teu desejo por receber faz com que você busque algo que está ali enterrado, algo que não está tão fácil de alcançar. Algumas vezes, Deus redireciona a sua oração. E na busca, Deus começa a mudar a motivação do teu coração. Porque eu pedi, não recebi. Se pedir, não recebi, alguma coisa tem de errado, amém? É ou não é? Eu pedi, não recebi, alguma coisa tem de errado. Porque o Senhor disse que tudo que pedimos em oração crendo não receberemos. Deus não contraria a sua palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então alguma coisa está errado. Então eu vou buscar o que está errado. Então eu vou buscar o que está oculto, o que está escondido. E aí que vem níveis de revelação na sua vida, amém? Você sabe quando começa a experimentar níveis de revelação na tua vida? É quando você começa a buscar. É quando você deixou de ser apenas um pedinte e agora você começa a buscar em Deus. E aí o Senhor começa a trazer revelação para você. Coisas que você não entendia antes, você começa a entender e a compreender. Porque os tesouros de Deus estão escondidos, amém? E Ele diz que você tem que buscar. O que faz isso? Quando você quer uma coisa, irmão, você busca. A gente diz uma coisa. A falta de desejo faz você inventar desculpa. Quem tem muita desculpa é porque não quer. Quando a gente arruma desculpa para não ir, para não fazer, ô meu irmão, é que você não quer. Eu já conheci pessoas, irmão, que deixaram de trabalhar para vir muitas vezes em uma reunião ou em um momento. Você sabe o que fez essa pessoa muitas vezes de antemão dizer assim, olha, sábado tem serviço? Sábado eu queria folga. Por exemplo, um evento como teve ontem aqui. Que maravilha que foi. Né? Que bênção que foi. Quantas mulheres foram abençoadas aqui. Quanta coisa maravilhosa aconteceu. Desejo, anseio. A verdade é essa. Nós precisamos de desejar.
Deus não está olhando para a sua necessidade. Que necessidade você tem? Deus está olhando o quanto você quer mudar. O quanto você quer ser saciado nessa necessidade. Então a gente inventa desculpa quando você não tem desejo e não tem vontade, dá lugar para as desculpas. Ah, não deu, não dá, não posso. Tudo isso é o meio que nós usamos para usar de desculpa porque nós não queremos. Porque para buscar você precisa querer. Você precisa desejar. E aí quem busca vai o quê? Encontrar. Encontrar. E quando você encontra, você tem a sua oração atendida. Quando você encontra, quando eu encontro, Deus muda a motivação do meu coração. Deus coloca a motivação correta. E aquilo que eu estava pedindo para esbanjar, para mostrar para os outros, para provar que eu sou o cara, que eu sou a coroa, não sei o quê. Deus muda. E aí Deus diz, eu posso te entregar agora. Então busque e você vai encontrar, amém? Busque e você vai encontrar. Tem cura em Jesus, amém? Tem libertação nele. E eu vou dizer, a inverter aqui, colocar na ordem certa. Tem libertação e tem cura, porque ninguém pode experimentar de cura sem antes ser liberto. Amém? Você precisa de libertação para experimentar cura do Senhor. E aí, Mateus 7,7 diz assim, e batei, a porta vai se abrir. Eu digo para você, aqui não é abrir, ela vai escancarar, amém? Ela vai cair, porque tem porta que está fechada e quem está do lado de dentro não quer abrir. O que você faz? Derruba! Derruba! O diabo está do lado de dentro, trancou a porta, ele não quer abrir, então derruba. Derruba! E é isso que Jesus diz, que você e eu como igreja teríamos autoridade no nome dele para derrubar as portas do inferno. O texto diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Você pode dizer aleluia? Vamos ver uma igreja um pouco mais pentecostal, amém? 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 Aleluia? Sacode o seu irmão que está do seu lado aí. Sacode, vai lá dar uma sacudida nele. Balança ele. Diga, o pastor está se esforçando, irmão. Dá um jeito de abrir a sua boca. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu recebo, diga eu creio. Se a porta não se abre, ela vai ser derrubada. Porque nós não estamos usando de educação para com o inferno. Não vamos ser polidos para com o inferno. Não vamos ser jeitosos para com o inferno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio aqui para alisar você e para fazer bem para você, não. Não trate o inimigo da tua alma como se fosse teu colega e teu amigo. Ele não é teu amigo, ele é teu adversário. Não estou falando de pessoas, eu estou falando de demônios, eu estou falando de principados, eu estou falando de Satanás. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas nesse mundo, nos céus. Então Jesus disse, se você orar, se você bater, a porta vai se abrir. É dizendo, eu quero entrar, eu vou entrar. Porque, irmão, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A porta que Deus disse é a porta pela qual você vai entrar. Ela pode estar fechada, trancafiada, cadeada, com vários empecilhos, mas se a porta que Deus abriu para você, ela não vai ficar fechada. Ela vai abrir, amém? Amém. Então tem uma porta aberta na tua direção. Amém. E Deus está te convidando para entrar por ela. Amém. Nem sempre as portas estarão escancaradas, mas você vai abri-las. Amém. Porque o Senhor disse que Ele te dá autoridade para abrir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Jabes orou e Deus de Israel ouviu a sua oração. Oh, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me abençoe, me ajude em meu trabalho. Me ajude em meu trabalho. Nós somos cooperadores com Deus na obra que Ele tem para fazer. Nós trabalhamos em parceria com o Senhor. Ele disse, me ajude. Peça ajuda ao Senhor. Peça socorro a Ele. Porque perto está o Senhor daqueles que clamam a Ele. O Senhor não está longe, Ele está perto. Ele é o nosso ajudador, amém? Fique comigo em tudo quanto eu fizer. Fique comigo, Senhor, em tudo quanto eu fizer. Ele não queria apenas a bênção. Ele não queria apenas ser abençoado e vazar. Ele não queria receber algo e depois... Olha, a gente tem que ajudar todo mundo. Tem que ajudar todo mundo. É uma coisa que nós temos que vencer. Vai ter pessoas que vai vir à igreja, vai precisar e você vai ajudar. Ainda que você está vendo na cara dela, vai receber, vai partir. Porque tem gente que é assim, irmão, só sabe procurar ajuda quando está no aperto. Desapertou, ele vaza. Vaza. Ele é bonzinho. Você liga para ele e atende na primeira. Alô? Tá precisando. Manda mensagem, nem terminou de mandar, já está te respondendo. Tá precisando. A hora que ele não precisa, você liga, toca 1, 2, 10 vezes, ele olha e não atende. Mandou a mensagem, ele nem vê. Ou então coloca o WhatsApp no meio, no modo tipo assim, não visualizar, né? Se ele viu, não mostra que visualizou. Tem gente que já tem o WhatsApp, eu sei que tem alguns que tem para não gerar constrangimento, porque às vezes você está em uma atividade, né? E você às vezes tem muita atividade, onde recebe muita mensagem, às vezes você visualiza e a pessoa do outro lado fica, poxa, ele viu a minha mensagem e não respondeu. Não é que ele não quer responder, é porque às vezes ele está em atividades naquele momento e não é possível. Então ele vai te responder depois. Mas tem gente que já faz pensando assim, vou ver e não sou obrigado a responder. É essa a motivação, bem? Não tem nada de estar ocupado, não tem nada de não poder responder. Mas tem pessoas que é assim. Ele quer que Deus abençoe ele, mas depois que abençoa, ele vaza. Ele não quer que Deus fique com ele. Ele não quer que Deus participe de tudo quanto ele faz. Ele só quer que Deus participe em algumas coisas que lhe é interessante, e quando ele estiver fazendo aquilo que desagrada a Deus, ele quer Deus longe, para que Deus não interfira na sua vontade. Então não podemos ser pessoas que querem que Deus abençoe maravilhosamente, mas depois que Deus abençoa, tchau, Senhor, até a próxima necessidade. Há muitos de nós que vivemos com Deus assim, até a próxima necessidade, enquanto eu não tiver o Senhor lá e eu cá. O Senhor lá e eu cá. Às vezes a gente diz assim, que a casa de Deus é um grande hospital. Eu já usei muito essa expressão. A casa de Deus não é hospital. Porque hospital você só vai quando está preso. Um dia eu parei, eu pensei, poxa, não tem muita conexão. Ela até parece ter, porque é lugar de cura. Mas não tem. Por quê? Porque hospital você não fica indo toda semana, irmão. E outra coisa, hospital não é um lugar prazeroso, tá? Não. Hospital é um lugar que você vai lá porque você está doente. Pode até parecer ter uma similaridade, né, da igreja com o hospital, mas ninguém quer ficar no hospital, irmão. Então a igreja não pode ser tratada como um mero hospital. Que a gente vem quando está sentindo a dor, passou a dor, fica meses, anos, sem voltar. A igreja é lugar de comunhão com Deus, com o Pai. A igreja é casa do pão. Ela também é lugar de cura. Ela também é lugar de libertação. Ela é lugar de congregarmos, amém? Mas nós não podemos tratar Deus ou a igreja, a casa de Deus, como se fosse hospital. A gente só vai quando está precisando e depois não quer mais voltar. Se possível, o mais longo o tempo que for, sem a gente precisar retornar lá, melhor é. Então, ele diz, fica comigo em tudo quanto eu fizer. Você quer Deus com você? Amém. Você quer que Deus esteja com você em tudo? Amém. Você quer que Ele só esteja com você nos momentos que você precisa dele ou em todo momento?
E quando nós temos o entendimento aberto, nós entendemos que o Senhor, nós precisamos do Senhor todo o tempo conosco. E guarde-me de todo mal e sofrimento. Guarde-me, Senhor, de todo o mal e sofrimento. Aí a gente pode dizer, meu Deus, como que Deus ouviu a oração desse homem? Deus ouve a minha oração também, porque eu quero ser guardado de todo mal. Eu quero ter guardado de todo sofrimento. E aí a gente pensa, mas como pode? A gente sofre, vai sofrer. A gente vai passar pelo mal, vai passar pelo mal. Mas como que ele pede, guarde-me de todo mal e de todo sofrimento? A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, finalzinho da oração, e livra-nos do, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. O maior mal que pode nos acontecer, irmão, sabe o que é? É nós nos desviarmos da presença de Deus. O maior mal que pode nos acontecer é nós nos rebelarmos contra Ele. O maior mal que nós podemos enfrentar é vivermos na carne. O maior mal que pode te acontecer é darmos lugar ao diabo. Deus está dizendo, a oração dele, me livre do mal. Ele não está falando para livrar você das lutas, porque as lutas não são maus. As guerras não são más, porque não existe vitória sem luta. Não existe despojo sem guerrear. Os despojos são resultados das guerras que enfrentamos. Quanto mais guerras nós passamos e nós vencemos as guerras, mais despojos nós teremos, amém? Quanto mais nós enfrentamos lutas, sinaliza que mais ativo você está. Quando nós enfrentamos o mal, significa que você está no lado oposto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ser crente, ser filho de Deus, é uma chamada para enfrentar lutas. Porque você vai ter um adversário. E é bom, isso está bem decidido. Isso está bem claro a quem você pertence, quem você é. Porque se você é de Deus, você vai enfrentar lutas. Se você é de Deus, você vai enfrentar dias maus. Mas o Senhor vai te livrar de todos os dias maus. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor dá livramento. Amém? Amém. Diga amém. Está passando por aflições? Deus vai te dar livramento. Está passando por lutas e guerras? Deus vai te dar vitória. Não seja alguém que queira fugir, que queira sair das zonas de conforto. Ele não pediu para Deus não dar, ele diz, me guarda do mal e do sofrimento, amém? Guardar e proteger, não permita que o mal e o sofrimento me derrubem, Senhor. Não permita que as lutas me derrubem, que a minha fé desfaleça. É isso que ele está orando ao Senhor. Ele não está dizendo que quer viver na praia, tomando água de coco, guaraná, comendo pipoca, assistindo filme, Netflix, seriados, e o dinheiro entrando na conta e ele vivendo uma vida engordando. Ele está dizendo, Senhor, nas batalhas, me livra do mal. Nas guerras, nas perseguições, me livra do sofrimento. Não permita que essas lutas, que esses sofrimentos, que essas perseguições, que essas críticas me derrubem. A chamada de Deus para você e para mim é ser fiel até o fim. Aquele que for fiel até a morte, esse vai receber a coroa da vida, amém? Então, bem-vindo às batalhas, bem-vindo para enfrentar os males que virá contra você, mas você tem uma certeza, que o Senhor é com você, e Ele vai te livrar, Ele vai te guardar de todos os males e de todo o sofrimento, amém? Aleluia! Querido, você não foi chamado para desistir, para olhar para trás. Você foi chamado para avançar. Como que você pode ter a sua oração respondida?
Como que Deus pode olhar para mim, para você e dizer, eu vou abençoar? Eu vou abençoar. Ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente. E finalizando, e Deus concedeu a ele o que havia pedido. Uau! Uau! Deus concedeu a ele o que havia pedido. O bom de orar, irmão, é ser atendido, né? O bom de você passar horas orando é ser respondido, é ter resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre resposta à oração. Até o não de Deus é uma resposta para nós. Até o não de Deus é uma resposta. Até o silêncio de Deus, em alguns momentos, é uma resposta de Deus. O silêncio de Deus não é Deus não está fazendo nada, Deus não me ouviu. É Deus está trabalhando. O silêncio de Deus é Deus está trabalhando. Ele está caprichando. Deus trabalha e trabalha até hoje em favor daqueles que nele esperam. Nunca se ouviu e nunca se viu um Deus como ele, que trabalha em favor dos seus, amém?